Oi, pessoal! Vamos continuar então o estudo do realismo. Eu dividi o realismo então em realismo em Portugal, realismo no Brasil, e nós começaremos primeiro com o Brasil, por conta do conto que eu pedi que vocês lessem, que iremos analisar. Então, começaremos então primeiro com o realismo no Brasil, mas eu vou falar um pouquinho, assim, bem brevemente, de um autor do realismo em Portugal, porque esse autor ele influenciou de alguma forma o realismo aqui no Brasil, tá? No movimento anterior, na escola literária anterior, que foi o romantismo, começou lá no início do século XIX, a gente teve a Revolução Industrial, o começo da Revolução Industrial, o que eles chamam de primeira Revolução Industrial. Aqui no realismo, que acontece na segunda metade do século XIX, a Revolução Industrial ela continua e teremos o que os autores chamam de Segunda Revolução Industrial, que ela é um pouquinho diferente da primeira. Então, a Revolução Industrial, de um modo geral, foi um avanço tecnológico, Industrialização, na questão em várias partes da sociedade como um todo, na comunicação, no transporte, na indústria, toda a melhoria que teve na indústria, no transporte, na comunicação e na sociedade era essa Revolução Industrial. A diferença entre a primeira e a segunda Revolução Industrial é a seguinte: na primeira, os elementos que tinham ali na primeira era o ferro, carvão e energia a vapor, E na segunda muda um pouquinho. O ferro é substituído pelo aço, carvão é substituído pela eletricidade e a energia a vapor é substituída pelo petróleo. Então, nós teremos os carros, nós teremos as lâmpadas, o surgimento das lâmpadas, da energia elétrica. Isso tudo vai modificar bastante o modo de se viver em sociedade. E vai influenciar, claro, a escrita, Porque os autores, quando eles escrevem uma obra, seja um poema ou seja um romance, eles se baseiam na sociedade, A sociedade é um pano de fundo e tudo que acontece ali interfere de alguma forma na escrita desses autores. Então, além da Segunda Revolução Industrial, aqui no Brasil, estamos falando do contexto histórico especificamente do Brasil, está acontecendo o Segundo Reinado, que é do Dom Pedro, e é o finalzinho da era imperial no Brasil, logo após surge já a República. A capital do Brasil continua sendo o Rio de Janeiro, e esse Rio de Janeiro modernizado, o surgimento dos carros, surgimento das lâmpadas, isso vai ser um pano de fundo para as obras. Então, os autores eles vão usar muito o pano de fundo Rio de Janeiro para escrever as suas obras. E não somente a burguesia do Rio de Janeiro. É claro que a burguesia vai aparecer nesses livros e vai ser bastante criticada, mas os autores também vão falar sobre a parte pobre do Rio de Janeiro, as periferias do Rio de Janeiro. E também vai haver uma crítica aí para essa parte da sociedade. Os autores eles vão usar tanto a burguesia quanto a parte periférica da sociedade. E para finalizar, retomando aqui uma coisa que eu já tinha dito na aula passada, dois eventos históricos muito importantes nesse contexto histórico do realismo no Brasil. O primeiro, a abolição da escravidão, e o segundo, a proclamação da República. A abolição da escravidão, um ano antes da proclamação da República. Tanto a abolição da escravidão quanto a proclamação da República vão ser elementos que serão abordados nos livros, Com relação à abolição da escravidão, a parte do preconceito, a parte da exploração dos trabalhadores, isso vai ser visto bastante. E com relação à parte da proclamação da República, vão ter alguns eventos políticos, algumas coisas políticas sendo abordadas nos livros também. Tem alguns autores europeus que influenciaram bastante a obra literária aqui no Brasil, nessa época do realismo. Aí eu coloquei alguns aqui para vocês, os principais. O primeiro deles, o Gustave Flaubert, que esse autor ele é francês e ele inaugurou o realismo lá na Europa. Ele inaugurou o realismo com um livro dele chamado Madame Bovary, que é um livro bem famoso. E quando ele publicou esse livro, houve todo um choque na sociedade, Gustave Flaubert ele era católico e ele publicou esse livro falando de uma mulher que cometia adultério. Então, a igreja, a sociedade começou a criticá-lo. Foi um choque para todo mundo, Porque o pessoal estava acostumado ainda com o romantismo, toda aquela parte pura e bonita e romântica, falando sobre a igreja, falando sobre a mulher
perfeita. E aí quando ele surge com esse livro, com essa protagonista que comete adultério e vive a vida do jeito que ela quer, é um choque para a sociedade. Então lembre-se sempre que Madame Bovary é o livro que inaugurou o realismo lá na Europa, né? Escrito pelo Flaubert, que é um autor francês. E ele é um livro que geralmente aparece aí nas listas de vestibular, então é importante que vocês leiam. Depois eu coloquei Honoré Balzac, que também é francês. Ele escreveu um livro chamado Ilusões Perdidas. E uma outra dupla de franceses, né? É o Stendhal e o Zola, que está ali. Eu acho que eu acabei não colocando eles ali. Mas o Zola vai ser muito importante. Depois, no finalzinho, eu vou explicar um pouquinho sobre um livro específico dele que gerou uma briga aí entre autores e que ajudou, de alguma forma, a inaugurar o realismo no Brasil. Outro autor que eu coloquei na lista é o Charles Dickens. Ele é um autor inglês. E o livro mais famoso dele é o Oliver Twist, tá? E ele também tem um outro livro que é bem interessante, que chama Grandes Esperanças. Temos também o Dostoiévski, né? O Fyodor Dostoiévski, que é um autor russo, também bem conhecido. E ele escreveu um livro bastante famoso chamado Crime e Castigo. Esse é um dos livros mais interessantes que eu já li. Eu tinha muito medo, quando eu era adolescente, de ler o Dostoiévski, porque ele é um autor muito famoso, muito conhecido, e é russo, né? O nome já é bem complicado. E eu tinha medo de ler porque eu achava que a escrita dele era muito complexa, muito difícil, o vocabulário era muito difícil. Mas não é, tá? O Crime e Castigo é um livro bem facinho de ser lido e é bem interessante. Vai contar a história de um menino que ele comete um assassinato, né? Então o crime vem daí, né? Ele comete um assassinato e ele começa a ficar pensando sobre aquilo. Ele não vai preso a princípio e ele tenta viver com aquele crime que ele cometeu e ele começa a se sentir perseguido por coisas que não existem. Coisas que estão só na cabeça dele. Ele acha que as pessoas sabem o que ele fez e que ele está sendo perseguido por alguém. Ele fica doidão na cabeça e é bem interessante. Então a primeira parte do livro conta o crime, né, que ele cometeu, e a segunda parte conta a punição, né? Então, primeiro ele vivendo com esse crime, depois ele sendo punido por ele. E o último autor que eu coloquei aí é o Eça de Queiroz, né, que ele é um autor português. Depois, quando a gente for ver o realismo em Portugal, nós falaremos um pouco do Eça de Queiroz. E o Eça de Queiroz, ele escreveu 2 livros bem importantes, na verdade 3 livros bem importantes. O Primo Basílio, Os Maias e O Crime do Padre Amaro. E esse último, né, O Crime do Padre Amaro, que teve toda uma briga com relação a escritores, né? 3 escritores envolvidos aí. O Eça de Queiroz, então, ele escreveu esse livro, O Crime do Padre Amaro, e o publicou em 1874. Só que teve um outro autor que publicou um livro chamado O Crime do Padre Mouret, que é o Émile Zola. Ele publicou também em 1874. Então, nós tínhamos um autor português e um autor francês que publicaram um livro no mesmo ano e eles tinham quase o mesmo estilo, inclusive o nome era muito parecido. Então, surgiram boatos de que esse livro do Eça foi plagiado. E um desses autores que pensou nessa possibilidade de que o livro fosse plagiado foi o Machado de Assis, né, aqui no Brasil. Machado de Assis, que não tinha nada a ver com a história, foi lá criticar o Eça de Queiroz, falando, né, olha, você publicou esse livro e tem aquele outro livro que o título é bem parecido, a história é bem similar, né, dando a entender que o Eça de Queiroz tinha plagiado. Só que depois de um tempo, né, o Eça conseguiu provar que o livro dele foi escrito bem antes do que o livro do Zola. O livro do Eça de Queiroz foi escrito em 1871 e alguns amigos dele leram em 1872. Então ele tinha esses arquivos, né, impressos desse livro em 1872. E só em 1874 que ele resolveu publicar, só que ele escreveu muito antes. E o Zola, né, o autor francês, ele escreveu e publicou no mesmo ano. Ele escreveu em 1874 e publicou também em 1874. Então foi só uma coincidência mesmo de títulos, e inclusive o Eça de Queiroz conseguiu provar que a história não tinha quase nada a ver, né? Era só realmente o título que era muito parecido, e coincidiu de que os livros fossem publicados no mesmo ano. Porém, o Machado de Assis foi lá criticar, e o Eça não deixou barato, né? O Eça de Queiroz viu a crítica
E também criticou o Machado, falando que o Machado era um autor de contos românticos, que ele não tinha nada do que falar, porque ele não entendia o que era escrever um romance. E realmente, o Machado, ele a princípio foi um autor de contos, né? Ele começou escrevendo contos e poesia, só depois de um tempo que ele realmente começou a escrever os romances, né? E mesmo quando ele começou a escrever os seus romances, eram romances ainda românticos, né? Romances ainda ligados às características do romantismo. Demorou um tempo para que ele ultrapassasse, né, essa escola literária, saísse do romantismo e fosse escrever romances realistas, tá? Que a parte realista da obra do Machado de Assis é a mais conhecida e é a mais famosa e a mais importante também da literatura. Então, até coloquei aqui, ó, o Machado ele teve duas fases na literatura dele. A primeira fase é a romântica, né, que ele ainda estava um pouco ligado às características do romantismo, e aí ele escreveu algumas obras. A primeira delas foi Ressurreição, que foi o primeiro romance, inclusive, que ele publicou, né, da carreira dele. Ele escreveu também um outro romance chamado Helena e A Mão e a Luva. Então, todas essas obras são da fase ainda romântica do Machado de Assis. Só depois que ele recebeu essa crítica, né, do Eça de Queiroz, que ele resolveu se embrenhar aí na área realista, né, na parte realista da obra dele, e foi quando ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, surgiu depois dessa crítica que ele recebeu do Eça de Queiroz, falando que ele não sabia escrever romances, e aí ele escreveu um dos romances principais da fase realista no Brasil. E o Machado, ele revolucionou a escrita, né, com esse livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse é o primeiro livro realista que ele escreveu, né, da fase realista dele, então tem bastante crítica na história. E o personagem principal, ele é um personagem que morreu e está contando a sua história. Então, não era muito visto, né, nas histórias românticas, né, lá do romantismo, esse tipo de personagem. Além disso, algumas características bem interessantes nesse livro do Memórias Póstumas. Primeira delas, o Machado cria esse personagem, né, que morreu, e ele vai contar a história dele. Então, esse personagem, ele vê o enterro dele, ele vê quantas pessoas foram. Pensam vocês, se vocês morrem e depois tem a possibilidade de escrever um livro contando o que vocês quiserem sobre as pessoas com as quais você conviveu. Então, o Brás Cubas, ele faz o que todo mundo queria fazer. Ele morre e depois ele consegue escrever um livro, depois de morto, e publicá-lo. E nesse livro ele conta os podres de todo mundo, ele conta o que ele acha de todo mundo, sem filtro, porque ele já morreu. Então ninguém pode falar nada. Já que ele está morto mesmo, ele conta tudo o que ele quiser e sem se importar com a forma como ele fala. Ele critica não só as outras pessoas, mas a si mesmo, né? Ele começa a refletir a forma como ele viveu e ele faz crítica a si mesmo também. Fala sobre os problemas da sociedade, né? Vários problemas sociais. E também tem uma coisa bem interessante, que é uma característica desse romance do Machado de Assis, que é a quebra da quarta parede. Quando o autor utiliza essa quebra da quarta parede, é quando o personagem desse livro ele consegue conversar com o leitor. Então, o Brás Cubas, enquanto conta a história, ele começa a conversar com o leitor. Em algumas partes, ele para, né, a narrativa dele e pergunta o que o leitor está achando, conversa com o leitor. Essa interação, né, entre o personagem do livro e o leitor, a gente chama de a quebra da quarta parede. Ok? Então, quando houver isso em alguma história, vocês já sabem que se chama a quebra da quarta parede. E o Machado de Assis usou bem demais nesse livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro cobrado nos vestibulares, então é importante que vocês leiam. Falando um pouquinho aqui do Machado, ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro, tá? O nome dele é Joaquim Maria Machado de Assis, né? Machado de Assis é o sobrenome dele. Antigamente os autores eram mais conhecidos pelo sobrenome e não pelo nome. E o primeiro poema dele chama Ela, ele escreveu em 1855, é o primeiro poema da carreira dele. E o primeiro livro que ele publicou foi Ressurreição. Ele morreu no dia 29 de setembro, né? E morreu com 69 anos, né? Ele morreu não tão velho assim. E ao todo, na vida dele, ele escreveu 200 contos, escreveu e publicou também 10 romances. Além disso, ele falava latim e francês,
Ele foi funcionário público durante uma época, né? Ele foi condecorado pelo governo várias vezes. E ele ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras e foi o presidente da Academia Brasileira de Letras durante 10 anos, né? E ele é o patrono da Academia Brasileira de Letras. Ele tem a primeira cadeira lá nessa academia. Acabei esquecendo de falar. Uma das obras da parte realista dele é A Cartomante, né? Que é o conto que eu passei para vocês lerem. Então, esse conto A Cartomante, que ele escreveu em 1884, ele é da fase realista do Machado. Além da Cartomante, ele escreveu também Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também são 2 romances que fazem parte dessa fase realista do Machado de Assis. E sobre as características da obra dele e também da obra realista como um todo, engajamento, né? Engajamento social e político. Quando você fala sobre engajamento, quer dizer que a pessoa... O autor, ele militava com relação a isso, né? Ele falava bastante sobre isso, tentava fazer as pessoas entenderem o que estava acontecendo na sociedade. Há também o retrato fiel da sociedade, então não tem mais aquele... como era no romantismo, né? Que eles encobriam as coisas que aconteciam no mundo e só mostrava as partes boas da sociedade. Aqui não, eles vão mostrar todas as partes, inclusive as partes ruins. Crítica às instituições, e aqui tem 2 instituições que eles mais vão criticar nos livros, né? A primeira instituição é a igreja. A gente pode ver, por exemplo, no livro O Crime do Padre Amaro, né? Que vai criticar bastante a igreja. E também o casamento, né? O casamento é bastante criticado como uma instituição que não funciona. Não é igual lá no romantismo, que o casamento era o final feliz dos personagens. Aqui o casamento, ele é um problema e não uma solução. Então, vai haver também denúncia social, né? Os autores, eles vão criticar bastante algumas coisas que acontecem na sociedade. Por exemplo, miséria, exploração no trabalho, preconceito, pobreza, hipocrisia da sociedade, adultério. Eles vão criticar várias coisas, vão ser uma denúncia social mesmo, denúncia da sociedade. E investigação do comportamento humano. Os personagens, os autores, eles vão tentar explicar por que os personagens agem da forma como agem. Isso vai ser bastante visto lá no naturalismo, principalmente, quando os autores vão usar de algumas teorias científicas para tentar explicar o comportamento humano, né, o comportamento desses personagens. É quase um estudo da sociedade. Inclusive, eu falei na última aula que eles vão usar muito da sociologia aqui para explicar o comportamento dos personagens. Aqui é um trechinho, né, do Memórias Póstumas, é um trecho do primeiro capítulo. Os capítulos do Memórias Póstumas de Brás Cubas são bem curtinhos e são de fácil entendimento, não tem muitas palavras difíceis de entender. E aí ele começa o livro falando assim: algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. A palavra póstuma, né, é uma coisa que acontece depois da morte, né? Então, memórias póstumas são as memórias dele depois da morte. Uma obra que foi publicada póstumamente é uma obra que foi publicada depois da morte do autor. Então, tudo que tem essa palavra póstumas é que a pessoa morreu e depois publicou uma obra, publicou alguma coisa, né? Não a pessoa, obviamente, que morreu, mas os familiares e tudo mais. Então, quando ele fala que ele hesitou se ele abriria as memórias pelo princípio ou pelo fim, é que ele não sabia se ele começava o livro falando sobre o nascimento, né, ou sobre a morte. E ele começa o livro falando da morte, então ele começa o livro pelo fim. Ele morre, o personagem, né, do Brás Cubas morre, e ele começa a contar a história dele a partir dessa morte, né. Ele já morreu, está no além, e lá ele começa a contar a história dele. Então, ele começa do fim da história. E aí ele fala assim, ó: suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Quando ele fala ali que ele não é um autor defunto, é porque o personagem, ele não morreu sendo um autor, né? Ele não era autor, não era escritor na vida, quando ele vivia. Então, ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor, porque ele morreu primeiro e depois se tornou um autor. Só depois da morte dele que ele escreveu o livro,
que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Então, eu sugiro que vocês leiam, é um livro bem interessante, é bem engraçado, porque o Brás Cubas, ele morreu mesmo, então ele fala o que vem à mente dele, ele fala, ele não tá nem aí, e é bem engraçado saber como ele julga as pessoas que ainda estão vivas, como elas agiam com ele quando ele estava vivo também, é bem legal. Então, na próxima aula nós falaremos sobre o conto, né? O conto A Cartomante. Lembra que eu falei para vocês lerem, porque nós avaliaremos, né? Nós analisaremos também este conto na segunda-feira. Então, por favor, tenham lido esse conto. É um conto curto de 8 páginas, é bem legal. O plot twist é bem interessante no final e nós falaremos sobre ele na segunda.